Imagina a seguinte cena. A gente está dirigindo um carro, a 150 quilômetros por hora, o motor tá roncando super suave, sabe? O rádio tá tocando nossa música favorita no volume máximo, a estrada parece totalmente livre. Tipo, tudo indica que a viagem é um sucesso absoluto. Uma maravilha, né? Pois é. Mas, se a gente olhar de perto por painel, todas as luzes vermelhas de emergência estão ali. Óleo, bateria, temperatura, tudo piscando freneticamente. Só que o instinto humano muitas vezes é focar na música alta e simplesmente ignorar o painel, torcendo para o destino chegar antes do carro quebrar. Nossa, essa analogia é perfeita. E o que é fascinante aqui é essa dissonância cognitiva, sabe? Entre o que o mercado sente no curto prazo, aquela euforia imediata, e o que as luzes de alerta, que são os dados macroeconômicos, estão mostrando no cenário global. Exato. E é exatamente esse painel piscando que a gente vai desempacotar hoje. O nosso papo é sobre uma análise abrangente, baseada num vídeo bem intenso do canal Economista Sincero, que tenta responder de vez se a economia brasileira no atual governo melhorou ou piorou nesses últimos 3 anos. Um tema leve, digamos assim, para não dizer o contrário. Super leve, né? Mas ó, antes de mergulhar de cabeça nos números, eu como anfitriã aqui preciso deixar uma regra claríssima para quem nos escuta. Fundamental fazer esse aviso. Porque o texto original, a nossa fonte de hoje, é altamente polarizado, sabe? Tem opiniões muito fortes e contundentes sobre figuras políticas da esquerda e da direita. Então a nossa missão hoje é puramente jornalística. A gente vai atuar como um guia analítico. Exatamente. A ideia é expor os pontos levantados pelo autor sem tomar partido nenhum. Quem acompanha a gente é que vai, no final das contas, juntar as peças e tirar as próprias conclusões. Isso mesmo, neutros e analíticos. Então, para começar a avaliar um governo específico, a gente precisa entender o tabuleiro onde ele joga, certo? E a fonte começa justamente mostrando o estado atual dos mercados, E é um estado curioso. O Ibovespa, por exemplo, na casa dos 190 mil pontos. que é um número absurdo. É muito alto. Teve uma leve queda, é verdade, já que o pessoal sonhava com os 200 mil, mas ainda é um cenário excelente para a Bolsa. E o dólar ali estável na casa dos 4,99. Só que aí a fonte dá um aviso que eu achei genial. Aquele alerta clássico sobre viagens para Disney. O famoso viés do turista, né? Baixo de 5 e pensar, daqui a 6 meses vai estar a R$ 3. Mas não se deve projetar uma tendência curta de queda, como se fosse durar para sempre. De jeito nenhum. O mercado não é uma linha reta. E essa euforia se reflete até nas criptomoedas. A gente vê o Bitcoin ali beirando os 80 mil dólares. Ouro e prata também com altas anuais expressivas. Mas aí tem uma armadilha, né? O autor cita um caso que é uma verdadeira ratoeira. Uma daquelas altcoins, aquelas moedas menores. Uhum, as moedas alternativas? Isso, uma altcoin que subiu, pasmem, 6.000%. E logo em seguida despencou 98% em 2 dias. O mercado perdoa muito pouco quem age na ganância cega. Caramba, e como? E é aqui que entra aquela analogia brilhante da fonte, de que a economia global hoje é como o painel de um carro francês, um Peugeot Citroën, com mais de 5 anos de uso. Essa dói no coração de quem tem carro francês. Dói, mas faz sentido, porque todas as luzes vermelhas estão começando a piscar ao mesmo tempo. É como eu falei na abertura, a gente está ignorando a luz de verificar o motor só porque o rádio está no máximo. E por que essas luzes estão piscando? Bom, Europa é um exemplo claro. A inflação por lá está subindo, com o Reino Unido batendo 3,3%. A Alemanha, que sempre foi a locomotiva industrial europeia, está cortando as próprias previsões de crescimento do PIB. É um sinal claro de que o motor está falhando. E ainda tem a questão do petróleo, né? Com certeza. As tensões lá no Estreito de Hormuz encarecem o barril e a fonte faz um alerta super importante aqui, que quebra um mito clássico. Guerras não estimulam o consumo civil. Sim, o pessoal tem essa ideia de que conflito gera emprego na indústria bélica e faz a economia girar. Mas é uma ilusão. O custo de destruição e os gargalos na cadeia de suprimentos geram uma inflação global pesada, o que muda toda a dinâmica de poder comercial. O que nos leva ao nosso próximo ponto. Se conectarmos isso com um cenário maior, a gente vê as grandes potências mudando de estratégia. A China, por exemplo. O mercado de veículos elétricos na China. Isso é fascinante. Muito.
A fonte argumenta que os carros elétricos não são só indústria, são tipo um enorme soft power da China, para mudar a imagem deles no mundo. Exatamente. A ideia é que o carro chinês de hoje é o que Hollywood era para os Estados Unidos no século passado. Uma ferramenta de influência cultural e comercial profunda. E aqui eu fiquei pensando, será que essa mudança de percepção, tipo a gente parar de achar que produto chinês é ruim e passar a ver como alta tecnologia, é orgânica ou é uma estratégia geopolítica muito bem calculada? O todo vídeo defende que é totalmente estratégico. Enquanto a China expande, a gente olha para os Estados Unidos e vê gigantes como Nike, Netflix, Meta e McDonald's Demitindo em massa. demitindo milhares. E o pior, segundo a acusação da fonte, é a desculpa que essas empresas usam. Ah, desculpa da inteligência artificial. Eles usam a IA para encobrir resultados financeiros ruins. É muito conveniente, né? Dizer que está cortando vagas para inovar em tecnologia, quando na verdade o balanço que está no vermelho. Perfeito. Eles usam tecnologia para justificar cortes que, no fundo, são sobre cortar custos de operação mesmo. O que nos leva àquela outra tese pesada da fonte, sobre como os estados modernos funcionam. A analogia do resort global. Isso, a ideia de que os estados se tornaram hóspedes de um resort de luxo, enquanto os cidadãos, Nós, no caso, nós somos os funcionários que trabalham sem parar para sustentar essa máquina pública. E isso vale para os Estados Unidos, para a Europa, para a China. e claro, para o Brasil, o que me traz para a nossa realidade local. Tendo estabelecido esse peso absurdo do Estado sobre o cidadão no mundo todo, a fonte coloca uma lente de aumento aqui no Brasil. E o custo da nossa máquina pública está no nível bem crítico. Muito crítico. E o autor usa um evento recente para ilustrar esse controle do Estado, que foi o bloqueio pelo governo daquelas plataformas de previsões e apostas. Tipo a Polymarket. Exato. O vídeo levanta um rumor forte de que o bloqueio rolou porque essas plataformas estavam mostrando tendências que eram bem desfavoráveis ao governo atual em cenários eleitorais. Basicamente dificultando o controle da narrativa pelas vias tradicionais. Mas deixa eu fazer um papel de advogada do diabo aqui, dar um passo para trás. Manda. A própria fonte cita o caso de um soldado americano que apostou dinheiro pesado na saída do Maduro da Venezuela, antes mesmo de ajudar nas operações por lá. Um detalhe importantíssimo. Então, será que esse bloqueio não é menos sobre censura eleitoral e mais sobre o risco de manipulação de informações privilegiadas? Tipo um insider trading de geopolítica, sabe? Se quem está no poder pode apostar no próprio movimento, o sistema todo quebra. Olha, você levanta uma questão excelente. Esse é um debate gigante sobre regulação tecnológica. A assimetria de informação é muito perigosa nesses mercados de predição. Mas a fonte usa esse caso mais como um sintoma de um problema maior, que é o chamado custo Brasil. É o alerta de que a dívida pública está caminhando a passos largos para bater 100% do PIB em poucos anos. Isso é assustador. Assustador porque, como o autor questiona, é uma dívida que compromete toda a próxima geração, mas que não deixa nada de concreto em troca. Não estamos construindo portos modernos, ferrovias ou fábricas com esse dinheiro. É dívida para bancar o custeio da máquina. Para pagar o hóspede do resort. E bom, acho que agora é hora da gente entrar no prato principal. O balanço de 3 anos da administração do presidente Lula. Como é que a economia real está respirando debaixo dessa dívida e desse cenário global todo tenso? Para entender, o vídeo lembra primeiro do contexto. Uma vitória super apertada nas eleições, 60 milhões de votos contra 58 milhões, e aquela alta do Ibovespa que a gente falou no começo. Sim, mas a fonte diz que essa alta é muito impulsionada por fatores externos. Exato. A expectativa de queda de juros nos Estados Unidos, os ciclos históricos de 5 anos de alta da nossa bolsa, tudo isso pesa mais do que só a política interna. E o autor é bem crítico sobre a postura do presidente também. Ele aponta aquelas falas controversas, às vezes meio bizarras, sobre mulheres, sobre violência, até aquela história dos cachorros na China. E a crítica se estende à mídia tradicional, que, segundo ele, é muito complacente com essas gafes, sem falar nos ataques do governo à independência do Banco Central. Mas aqui a coisa fica realmente interessante na análise da fonte. Porque olha só, o autor é um crítico declarado do atual governo, não esconde de ninguém. Zero segredo. Pois é, mas num esforço de manter a honestidade intelectual, ele lista também as vitórias econômicas desses 3 anos. E são dados inegáveis, segundo os órgãos oficiais. Sim, os números estão aí. O desemprego, por exemplo, alcançou o menor nível histórico, dando continuidade a uma queda que já vinha acontecendo.
A pobreza e a extrema pobreza atingiram os menores níveis registrados pelo IBGE. Tem também a saída do país do mapa da fome da ONU. Exato. Além da inflação estar dentro da meta e um crescimento do PIB que surpreendeu muita gente. Mas a fonte tenta colocar um peso menor nisso, dizendo que o governo teve, abre aspas, sorte de herdar tendências de queda na inflação e no desemprego. Só que, pensa comigo, na macroeconomia, não atrapalhar uma boa tendência não é, por si só, um mérito gigantesco. É um ponto excelente. A economia real não perdoa amadorismo. Então manter um navio desse tamanho estável, no mundo onde todas aquelas luzes do painel do Peugeot estão piscando, tem seu valor, com certeza. A continuidade de uma boa política é rara e merece crédito. Exato. Só que aí a gente precisa fazer a ponte que a fonte faz. Se os números de emprego estão bons e o social está avançando, quem é que está pagando essa conta? E aí a gente entra nos fatores negativos, no preço dessa estabilidade. Porque de graça não é. E a fonte bate muito na tecla da carga tributária. A gente atingiu um recorde de 32,4% do PIB. São 27 aumentos de impostos nesses 3 anos. Incluindo a polêmica taxa das blusinhas. Nossa, essa pegou forte na classe média e baixa. E o pior é quando você olha para o rombo nas estatais. O vídeo traz um número que é de cair o queixo. Estatais federais operando com um prejuízo de 5,1 bilhões de reais. E os Correios liderando isso, queimando 8,5 bilhões sozinhos. A imagem que o autor usa é brutal, né? Ele diz que é o equivalente a empilhar bilhões em notas e simplesmente atear fogo. Um dinheiro que poderia ter construído hospitais, casas populares, saneamento básico. E que está indo pelo ralo da ineficiência. Esse tipo de coisa alimenta o que o autor chama de medo do passado, quando escândalos em instituições como o INSS ou o Banco Master começam a pipocar. Valores absurdos, tipo 50 a 70 bilhões. Pois é. Isso gera na sociedade a sensação de que a corrupção estrutural dos anos 2000 pode estar voltando. E para fechar esse diagnóstico de como a máquina se sustenta, a fonte usa uma metáfora perfeita sobre a taxa de juros Selic se mantendo lá no alto, em níveis estranguladores, para segurar a inflação. A metáfora da escavadeira. Gente, essa analogia foi matadora. Porque pensa bem, o governo está gastando muito. Isso gera inflação. O Banco Central, para combater essa inflação, mantém os juros altíssimos. É como se você visse um quarto da sua casa pegando fogo E resolvesse apagar o incêndio, derrubando a casa inteira como escavadeira. Exatamente. Apaga o fogo, claro, o teto cai em cima do fogo, mas destrói toda a estrutura da economia real no processo. As empresas não conseguem crédito, as pessoas não conseguem financiar, nada. É uma tática destrutiva. Então, o que tudo isso significa no final das contas? O autor conclui que vivemos em bolhas ideológicas completamente fechadas. Quem votou e apoia o governo olha para o desemprego caindo, para a saída do mapa da fome e acha que a gestão está excelente. Tá vivendo a parte boa do resort, digamos assim. Exato. Mas quem não votou, ou quem está na iniciativa privada, gerando emprego, olha para essa carga de impostos sufocante, olha para a dívida para a escavadeira dos juros destruindo o crédito e acha que o cenário é péssimo. Duas realidades no mesmo país. Bom, a gente viajou por muita coisa hoje, né? Começamos lá com o mundo parecendo um carro francês tentando não fundir o motor, passamos pela mudança de poderes globais com China e Estados Unidos e mergulhamos num balanço do Brasil. Um Brasil que hoje tenta equilibrar números sociais que realmente batem recordes positivos contra impostos e um nível de dívida que, francamente, assustam qualquer analista. Assustam muito. E, para quem nos escuta, a gente gosta sempre de deixar uma sementinha para pensar depois, e ouvindo você falar sobre essa queixa da fonte de que estamos deixando dívidas imensas para a próxima geração sem construir infraestrutura nenhuma, me vem um questionamento. Qual? É uma provocação mesmo. Se os governos ao redor do mundo, não só no Brasil, estão usando impostos altos e dívidas massivas para comprar a paz social imediata hoje, será que a gente não está essencialmente pegando emprestada a estabilidade de um futuro que simplesmente não vai ter recursos para se governar? É a grande questão. Estamos vivendo de um cartão de crédito geracional. Exato.
Quando esse tal futuro chegar, será que os boletos que estamos gerando hoje com essa dívida gigante serão impagáveis? É algo profundo para se refletir. Os ciclos econômicos e de poder sempre cobram a fatura. E ela sempre chega. É isso. Queria agradecer muito a companhia de quem ficou com a gente durante todo esse mergulho. Continuem refletindo sobre como a economia e a política se cruzam e afetam o nosso dia a dia de formas que às vezes a gente nem percebe. Até a próxima discussão.